A minha, vamos dizer assim, depuração técnica na poesia, né, se deu muito pela canção, pela convivência com músicos desde a adolescência e, de certa maneira, elaborando uma concepção de poesia, né, que está muito estreitamente ligada à canção. Onde mora a ternura, onde a chuva me alaga, onde a Eu componho com Fred Martins desde os meus 17 anos. eu tenho tempo do mundo, tenho um mundo afora. Essa convivência na juventude com uma pessoa que também está se formando na canção, como o Fred, para mim foi muito importante, inclusive na maneira de conceber a poesia nessa dinâmica, porque a dinâmica do letrista é uma dinâmica muito especial, né? A dinâmica do letrista, ele, de certa maneira, ele elabora o tempo todo que o seu texto não é a finalidade é a canção. Embora os meus 2 primeiros livros, dos livros Trecho e Cosmologia, eles não tenham essa marca da canção muito evidente, mas é com Mais Um, esse livro que nós publicamos, né, é com Mais Um que se dá uma definitiva afinidade entre a canção e a poesia. Nessa pesquisa que eu fiz do soneto, né, e tomando o soneto dentro dessa dicção, que não é a dicção nobre do soneto, ou a dicção canônica do soneto, pegando o soneto mais numa dicção da satírica, né, da sátira, que corresponde ao universo da canção popular propriamente dita. O Mais Um parece que é o que mais realiza. O meu assombro com a poesia se deu de forma um pouco parecida com o Marcelo. Eu começo a compreender, não sei se compreender, mas estar conectado à poesia através da música popular brasileira. Eu começo a ouvi-los, talvez o primeiro disco, Maior Abandonado, lá do Barão Vermelho, e tudo mais, que eu começo a ter um contato com letra de música, mas um ano depois eu vejo pela primeira vez o programa Chico e Caetano, e começo a me interessar e buscar, ainda em LP, os letristas. Cai nas minhas mãos o Galo de Briga, e aí muda tudo, inclusive a percepção de que poderia ser escrito algo dessa forma, isso é possível, né? Pode-se escrever música assim, pode-se fazer letra de música assim, isso é permitido, né? E nada me assombrou mais do que Aldir Blanc. Depois começam a entrar os poetas. Primeiro entra Ferreiro Goulart, com um poema Sujo, talvez seja um dos poemas que mais tenha me assombrado em toda a minha vida. E aí, com o passar dos anos, eu venho me interessando cada vez mais a ideia de também compor poemas. Isso demora de 6 a 8 anos, quando eu conheço o Ali Salomão em 96. Quando ele ganha o prêmio do Jabuti, eu fui convidado, eu fui e conheci, entreguei lá, ainda xerocada, né, uns poeminhas meus. Ele liga no dia seguinte, de madrugada, tipo 5 horas da manhã, recitando os poemas que eu nem lembrava que eram meus, né? E ele dava uma gargalhada e desligava. No dia seguinte fazia a mesma coisa, até que 2, 3 dias depois ele se identificou que era o Ali Salomão, e que tinha gostado e tudo mais. E aí eu começo a escrever livros e fazer letras de canções com os amigos, né, amadores e tudo mais, até que o Moa grava a primeira canção, vai me entregar a canção em fita, e eu levo um coringa na mão, né, a letra do Baluarte. E estranhamente me desejas em outras bocas e mal sabes. Eu raramente coloco letra e música, talvez no máximo 20% das minhas músicas com ele. Eu tenho 30 músicas com ele em 20 anos. Dessas 30 músicas, talvez meia dúzia eu pus letra, melodias que ele me mandou. A grande maioria, esmagadora, eu entregando a letra, e raramente ele mexe uma vírgula. Estou conhecendo Batalha agora e vendo esse processo de criação, como ele está descrevendo, né? Eu fiquei pensando numa coisa aí que você tocou e que é muito especial para mim. Eu só me senti letrista. Eu já tinha algumas canções já feitas, já tinha canções já gravadas, né? já tocadas em rádio, tudo mais, mas eu só me senti letrista
depois que eu coloquei uma letra numa melodia. Isso, para mim, foi extremamente importante e isso aí virou o que eu mais gosto de fazer. Quando um músico, quando o Fred pega uma canção, um poema meu, né, como ele pegou 2 sonetos, né, do Mais Um e musicou, eu não me sinto letrista. Eu não me sinto letrista, porque eu concebi o soneto. Eu não concebi a canção. Eu vou, talvez, nesse aspecto, um caminho oposto ao do Marcelo. Por exemplo, quando um poema meu é musicado, eu nunca mais consigo vê-lo como um poema. É um caso de malícia. Eu tenho dificuldade até de ler. Se alguém pedir para mim recitar o poema em algum lugar, eu vou recitar com a linha melódica da que o Moacir fez. Me tenha como um vício, aceite os meus de bom grado. O prazer da canção, para mim, de elaborar uma letra de canção, tem uma figura que, para mim, é paradigmática nessa concepção, que é Dorival Caymmi, né? É aquela letra que não tem autoria, né? A impressão, a assinatura do Dorival Caymmi parece ser a não assinatura, é aquilo que pertenceria a uma espécie de domínio popular, né? Essa espécie de apagamento de uma assinatura, de um sujeito, né, é que me parece ser interessante, pelo menos na minha experiência, que investe nessa dimensão lúdica. O sujeito pode ser qualquer um. Esse lugar, né, do apagamento da autoria, ele não é um lugar muito estável, não. Não é muito estável, não. Ele é um lugar de negociações, eu diria. A gente tem na canção, né, um notório apagamento da autoria, que não é simplesmente da canção. Estou falando da canção popular, não é simplesmente nesse contexto do nosso, da indústria cultural. O apagamento da autoria é desde a Idade Média, né? O que era o elemento, né, o elemento que assinava uma canção era o intérprete. A canção se tornava notória, inclusive com as variações, com as interferências que o intérprete faria nas suas performances. Ou seja, a autoria da canção ela é uma apropriação, né, que só tem uma garantia legal, porque da onde ela vem, né? Da onde ela vem. Eu acho que essa assinatura, claro, de maneira não tão pragmática assim, talvez se dê através do subúrbio. Toda a minha existência ela se deu no subúrbio. Raramente eu saí do subúrbio para qualquer outra coisa. Esse subúrbio ele não se dá apenas pelo espaço geográfico da vivência nesse espaço, mas, sobretudo, do entendimento da vida a partir dele, convivendo com as suas delícias e mazelas, e vendo onde há mazelas podiam haver delícias e vice-versa. Não quero nem saber da meia água dos teus fados, quero teu choro, depois do riso, malícia de asfalto. Tem uma concepção, né, de que o Mais Um é o registro, que é um investimento, né, meu, né, no que tange a poesia, do trabalho com o lúdico. Uma tomada da poesia numa dinâmica de uma tradição que remete, né, a Renascimento, remete à poesia medieval, à poesia jogralesca, enfim. Você se dedicar a estudar o lúdico na poesia, necessariamente você tem que estudar técnicas também, né? Como fazer tal forma, como fazer tal gênero. O registro que desencadeou essa ideia foi quando eu descobri essa tradição do meta-soneto, né? É de um soneto sobre soneto, que vai aparecer em Gregório de Matos, Lope de Vega. Eu descobri os franceses, que os franceses também elaboravam isso. Então, o jogo da tradução, ou melhor dizendo, a tradução como jogo, é a maneira de eu absorver a ideia da tradução no livro de poemas, né? O que eu faço quase que são glosas, mais do que traduções. Né, essa dinâmica do lúdico, ela permite mais traições no jogo da tradução. Né? Parece até mesmo elaborar uma tradição de traições. Né? É um princípio de repetição e variação assim, enorme. Então foi isso que me chamou a atenção, como que o soneto, essa forma
vamos dizer assim, estetizada, né, elevada, né, a cânone estético, né, como soneto como expressão lírica, ali ele é operado numa espécie de dessacralização da própria forma. É a própria forma dessacralizada e tomada, né, numa dinâmica, eu diria, numa dinâmica popular. Para ser muito sincero, eu vivo muito à margem, né? O que eu tenho mais de percepção, de interesse, são meus pares mais próximos. Por exemplo, os poetas do Texto Território, que são meus amigos também, né? E um ou outro amigo, mas eu não frequento a cena. A mim interessa mais as cenas musicais contemporâneas, né? Por exemplo, agora no final do ano, eu fui convidado a ser júri do 3º Festival de Música da Paraíba e adorei a cena. Vi uma meia dúzia do festival, uma meia dúzia de compositores e intérpretes. Fantástico. Eu, às vezes, acho que a palavra contemporâneo é chamada muito, né, no sentido de identificar uma espécie de atualidade e, ao mesmo tempo, um princípio que se dá nessa atualidade. A minha dificuldade é justamente de enxergar esse princípio. E quando a gente pensa, então, nessa minha proposição, né, da tradição como um jogo, a tradição como uma dinâmica do jogo, o espaço do contemporâneo, esse conceito contemporâneo, ele se torna um conceito transhistórico, né? O que está em cena é a contemporaneidade de um procedimento, né, de um jogo, enfim. Eu tenho uma dificuldade com relação a esse conceito do contemporâneo. Eu acho que é sempre interessante de pensarmos que a contemporaneidade ela tem a ver com uma perspectiva distópica, né? Ela de certa maneira, ela irrompe com uma perspectiva que não é utópica no sentido da estabilização, né? Ela cria uma espécie de questionamento, de desestabilização daquilo que está estabelecido. É evidente que a gente está vivendo um contexto de distopia, né, enorme, não só no sentido planetário, né, esse contexto de uma pandemia, ele anuncia, né, uma preocupação que o século XXI vai ter que viver em termos de planeta mesmo, né, e aí pensando em termos de planeta, pensando em termos ecológicos, geográficos e, ao mesmo tempo, econômico. A grande distopia, me parece, do século XXI é que não há utopia. Ou seja, não há uma condição, a possibilidade de imaginar uma condição ideal das coisas. Parece que é isso que está em crise, né? E é curioso, porque essa crise ela é evidenciada, talvez, numa concepção da crise do capital mesmo, da crise do capitalismo planetário. E no caso nacional, em se tratando de um país, né, com todas as decorrências da colonização, né, que cada vez mais se tornam evidentes, parece que na crise, né, parece que toda essa nossa história colonizada, ela apresenta as suas cicatrizes, não cicatrizes, né, as suas feridas ainda, né, é como se a gente lidasse, eu diria, com problemas de uma dimensão que não temos como responder como indivíduo. Não temos uma impotência de responder, e não temos como responder, talvez, como classe. Viver na distopia, escrever na distopia, a gente não escreve por causa da distopia, nem escreve por causa da utopia. Eu, pelo menos, não. Eu escrevo por um prazer que eu tenho de repente, conseguir resolver isso aqui. Fiz esse objeto aqui. É a maneira que eu me suporto e que eu suporto o mundo que a gente está vivendo. E a questão sobre a questão da distopia dos dias atuais, eu tenho uma natureza de uma alma meio barroca, né? Tem um poema que diz que do Ali diz que não habita em mim mais nenhuma utopia. Eu tenho essa questão, né? Eu tenho, assim, me tornado um bicho do mato em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo a contradição é que eu pratico poesia. E ser mais utópico do que isso é impossível.